que há muito sofrimento no mundo? Por que as pessoas boas morrem? Porque se Deus é bom, porque Ele permite que as pessoas sofram. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje nós vamos falar porque Deus permite que coisas ruins aconteçam com a gente, no mundo, como nós vimos aí. Então nós vamos falar hoje sobre isso. Hoje eu não iria trazer esse tipo de vídeo, eu iria gravar outro tipo de vídeo, só que esse dia o Senhor tem me tocado bastante para mim falar mais da palavra dele. Então estou eu aqui, né, atendendo ao chamado do Senhor, e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo logo após a vinheta. Então se você gosta desse tipo de vídeo, curte, que é muito importante. Deixa um comentário aqui embaixo sobre o vídeo, sobre esse assunto que vocês acham, e também se inscreve no canal se é novo aqui, ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações de algum vídeo que eu postar aqui, você ser notificado quando eu postar um vídeo novo, e assim você puder acompanhar o canal de mais pertinho, ok? Então vamos pro vídeo de... Precisamos entender que o plano do Senhor não era para que nós vivêssemos hoje em sofrimento. Deus tinha um plano muito melhor para nós, um plano de paz, um plano de alegria. E só que nós vemos que quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, o Senhor colocou eles no jardim, como eu vou ler para vocês, em Gênesis capítulo 2, no versículo 15, 16 e 17. Quando o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor não estava falando só de uma morte física, o Senhor também estava falando de uma morte espiritual. Porque nós vemos hoje que as pessoas morrem, que nós morremos, né? Chega uma hora que todos nós morremos. O Senhor deixou o homem livremente no jardim do Éden para eles dar nome aos animais, para eles viverem, comerem do que eles cultivassem. Só que aí a serpente, né, que nós sabemos que foi Satanás, né, em forma de serpente, ele enganou Eva. E aí Eva passou a comer do fruto do mal, que nós não sabemos que fruto é esse, e também ofereceu a Adão. Os dois já sabiam, porque o Senhor tinha falado que não era para eles comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, porque eles certamente morreriam. Mas mesmo assim, Eva, enganada pela serpente, comeu e ainda ofereceu a Adão. Então os dois comeram, mas sabiam que não era para comer. E aí depois que eles comeram, veio todo o pecado no mundo, porque eles comeram da árvore do conhecimento do mal. Então tudo que foi mal, tudo que era mal, sobreveio sobre nós a partir deste momento. E aí o Senhor, vocês veem que o Senhor, ele dá a liberdade do homem fazer suas escolhas. Só que o sofrimento muitas vezes é porque a gente escolhe mal, a gente tem atitudes mais. E então você pode se perguntar: Kézia, mas por que então Deus não matou Satanás? Não prendeu ele? Para que ele não pudesse manipular as pessoas, influenciar as pessoas, enganar as pessoas. Porque Deus queria provar para cada um de nós que o pecado tem suas consequências e que o pecado também leva ao sofrimento. Ou seja, que nós temos até o poder de escolher. Sim, nós temos o poder de escolher se nós queremos fazer o bem ou o mal. Só que quando o homem escolhe o mal, ele tem suas consequências ruins. Quando nós escolhemos fazer o bem, amar o nosso próximo, obedecer a Deus, nós vamos ter consequências boas. Porém, quando nós escolhemos o mal, pecar, mentir, fazer todas as imoralidades, tudo que não agrada a Deus, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, não é isso? Então Deus quer mostrar que nós temos o poder de escolha, mas que o melhor caminho é Ele. E que se nós escolhemos fazer as coisas mais, se nós escolhemos praticar o pecado, nós vamos sofrer. E aí muitas pessoas não entendem porque há tanto sofrimento no mundo, por causa das consequências das nossas ações. Sim, porque se Deus ordenou ao homem que não comesse daquela árvore, do fruto daquela árvore, e o homem enganado por Satanás, né? Porque Satanás enganou. Mas se Deus falou que não era para comer, não era para comer. Mas mesmo assim o homem ouviu quem?
Satanás, a serpente que estava ali disfarçada de Satanás. E aí Eva comeu e ainda também ofereceu a Adão. E Adão também sabendo de toda a verdade, porque, gente, Adão conversava com Deus. Entrou o pecado no mundo e nós estamos vivendo o que nós vivemos hoje. Cada dia vocês veem que piora. Por quê? Não é porque é culpa de Deus, mas por consequência das nossas ações, porque Deus ordenou que não era para comer. Mesma coisa é hoje. Às vezes Deus fala, não faz isso, não vai fazer aquilo, não pensa isso, faz assim. E nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não queremos ouvir a Deus, porque está na nossa natureza. A nossa natureza pecaminosa está assim. E então, muitas coisas boas que nós devemos fazer, nós não fazemos. E às vezes escolhemos as coisas ruins. E essas coisas ruins têm suas consequências. E aí é por isso que hoje tem doenças, por isso que hoje tem pragas. Nós vemos que no Egito, há muitas vezes o coração do povo do Egito, de Israel, se voltava para Deus. Depois eles acabavam adorando outros deuses, idolatrando coisas que não era para idolatrar, porque isso é pecado. E acabam fazendo coisas que eram mais diante dos olhos de Deus. E aí Deus colocava o quê? As pragas para castigar o povo. Porque assim como um pai corrige o seu filho que peca, que faz algo mal, né? Muitas vezes a gente, faz alguma coisa errada e os nossos pais vão lá nos corrige, às vezes nos dá aquela surra. Por quê? Porque ele nos ensinou uma coisa, que não faça isso, meu filho, e nós vamos lá e fazemos. Então, como consequência, nós apanhamos. Como consequência, vêm as reclamações. Então, da mesma forma é Deus. Ele nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Nós escolhemos se quisermos seguir ou não. Mas se nós não seguirmos, vem as consequências. E aí é que entra as dores, os sofrimentos. Quando nós não queremos ouvir a voz de Deus e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Porque nós achamos que vai ser bom. Porque nós achamos que é melhor. Porque nós achamos que é pecadinho. Que é algo que Deus não vai se entristecer. Porque nós achamos que não tem importância e tem sim, né? Se engana quem pensa assim. Mas porque o Senhor não intervém, se ele vê que a gente vai se prejudicar no final? Porque muitas vezes a gente tá tão cheio de nós, que a gente não quer ouvir a voz de ninguém, não é isso? Quantas vezes as pessoas falam assim, fulano, faça isso, se você fazer isso não vai ser bom pra você. Mas aí a gente faz o quê? De vez de ouvir a voz da pessoa, o conselho que a pessoa tá dando, a gente vai lá e faz, e aí a gente paga pelos nossos erros, não é isso? Mesma coisa é Deus. Muitas vezes Deus está dizendo, não faça isso, esse é o caminho errado. Se você fazer isso, você vai se prejudicar. Mas aí nós queremos fazer aquilo e acabamos que nos prejudicamos. Também há situações que Deus coloca, doenças, enfermidades, outras coisas, para que nós viemos, em meio à dor, voltar o nosso coração para Deus. Para que nós viemos entender que aquilo que nós fizemos é errado, que nós estamos vivendo num caminho pecaminoso, que nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, às vezes, Deus coloca essas enfermidades para que nós viemos o quê? Voltar o nosso coração para Deus. Para que mesmo que na dor, nós viemos obedecer a Deus, nós viemos aceitar Jesus novamente, nós viemos mudar as nossas atitudes. Então, tem enfermidades que é o quê? Para a glória de Deus também. Tem vezes que Deus age na vida de pessoas que a gente nem entende, né? Nossa, fulano não é crente, por que tá passando por aquilo? Porque Deus quer que o nome dele seja glorificado através da situação daquela pessoa, do que aquela pessoa está vivendo. Não quer dizer que a pessoa não está sendo crente, está desviada, não. É porque às vezes é Deus que quer agir na vida daquela pessoa para mostrar para outras pessoas que Deus está na vida dela. Então, o sofrimento pode vir através dos nossos atos, das nossas escolhas erradas, e através também de Deus querer mostrar a glória dele na nossa vida, e através também de Deus querer moldar o nosso caráter, nos consertar, nos corrigir. Assim como nossos pais nos corrigem, Deus também corrige aquele que ele ama, porque ele não quer perder nenhum de nós. Ele usa de certas coisas para que nós viemos nos arrepender, para que nós viemos abrir o nosso coração para ele, para que nós viemos nos entregar a ele totalmente, porque Deus não quer a gente por pedaços, por partes. Deus quer que nos entreguemos a ele totalmente, entendeu? Totalmente. Tem pessoas que falam, mas Deus não olha a aparência, ele olha o coração. Sim, Deus olha o coração, mas Deus também quer que nós viemos até a presença dele como nós estamos,
mas que a partir do momento que nós conhecemos a palavra dele, nós viemos ser moldados. E quando nós somos moldados, nós somos moldados para sermos transformados, não para ficar do mesmo jeito, mas para que nós viemos mudar as nossas atitudes, nosso caráter, a nossa forma de vestir, de andar, de pensar. Então, certas coisas são necessárias. Deus está falando que não é pra gente fazer certas coisas, a gente faz. E aí a gente acaba pecando, a gente desagrada a Deus, a gente desobedece a Deus e a gente sofre com as consequências. E tem pessoas que Deus fala assim: filha, não quero que você faça isso, porque isso não é da minha vontade, não vai lhe fazer bem, você não vai ser feliz assim. Tem pessoas que entram em relacionamentos que Deus já disse que não. E as pessoas querem o quê? É entrar nesses relacionamentos de qualquer jeito. As pessoas querem resistir à voz de Deus. E aí as pessoas entram nesse relacionamento, depois se decepcionam, depois brigam feio. Depois, às vezes até no relacionamento, é um relacionamento conturbado, né? Onde nenhum dos dois é feliz. E Deus disse o quê? Que não era para entrar, que não era da vontade dele. Mas as pessoas muitas vezes não querem ouvir a voz de Deus. Mesmo assim entra e aí se decepciona e depois diz que é culpa de Deus. Não é culpa de Deus, a culpa é nossa. Porque assim, a gente não deve estar culpando Deus. Porque isso aconteceu, Senhor, porque não saiu do meu jeito, porque isso está acontecendo na minha vida, porque há tanta morte, porque as pessoas morrem. A gente tem que entender que o Senhor, ele tem algo melhor para nos oferecer. E o que o Senhor não quer que a gente viva uma vida de dor, de sofrimento, mas ele quer que a gente tenha a vida eterna. E a gente só vai ter a vida eterna quando nós escolhermos viver para Cristo, quando nós escolhemos o caminho da verdade, da vida, que é Jesus Cristo. Outra coisa, Deus, ele não fica feliz em nos ver sofrendo. Muito pelo contrário, ele também se entristece. Só que ele muitas vezes ele não intervém porque a gente precisa passar por aquilo. Então ele não vai intervir porque a gente precisa passar por aquilo para a gente entender certas coisas na nossa vida. E aí ele deixa. Só que se ele não se agrada do nosso sofrimento, ele não se agrada da morte de ninguém. O que ele queria é que todos nós fôssemos salvos. O que ele quer é que todos nós pudéssemos conhecer e viver com ele. Mas infelizmente tem outras pessoas que não escolhem isso. E aí, muitas vezes as pessoas descem a sepultura, né? Às vezes a gente vê pessoas perdendo um parente, chorando, pessoas que não superam morte. Mas por quê? Às vezes Deus tinha um projeto na vida dele, mas ele não quis aquilo que Deus queria para ele. E aí, acabou que desceu a sepultura sem a salvação. E aí, gente, tem muitas coisas que eu não vou ter como responder a vocês. Por quê? Porque só Deus sabe. Aquilo que está na Bíblia, aquilo que está aqui, é o que Deus quer revelar para nós. Mas tem coisas que nós realmente não temos resposta, porque só Deus mesmo. E assim, o que ele fala é o que ele quer que a gente saiba. O que ele não fala é o que nós não precisamos saber. Então nós só precisamos saber isso, que Deus está conosco a todo momento, que o melhor caminho é o Senhor, é o caminho de vida, é o caminho de salvação, que agora nós estamos passando por um momento de sofrimento, mas que o Senhor tem uma morada preparada para nós. E uma morada que lá nós não vamos ter dor. Imagina você viver em um lugar que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento, que não vai ter ninguém deficiente, não vai ter ninguém doente, não vai ter ninguém aleijado, ninguém cego, ninguém com a perna amputada, ninguém sem olho, ninguém surdo, ninguém mudo. Todos nós vamos ser perfeitos lá. Isso é uma maravilha. Aleluia. Então, coisas que a gente se pergunta e não encontra resposta. Mas assim, se Deus aprove que isso acontecesse, é porque nós precisamos aprender algo através disso, né? Ou porque ele quer agir de alguma forma, né? Às vezes porque nasce um deficiente, alguma coisa, a gente quer, né, dizer assim, por que meu filho nasceu desse jeito? Por que essa criança nasceu desse jeito? Muitas vezes Deus permite porque a mãe às vezes pediu tanto aquela criança ao Senhor, e Deus viu que mesmo com aquela deficiência, aquela pessoa ia amar aquele ser humano, aquela criança do mesmo jeito. Então, no mundo há sim algumas imperfeições, mas vai ter mas tem um lugar que está preparado para nós que não vai ter imperfeição nenhuma, que nós seremos livres, felizes com Deus, né? E é o que importa. Então que Deus abençoe a sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, gente. Tchauzinho.